Vida saudável é uma questão de escolha. O sistema cardiovascular integra o corpo como uma unidade e proporciona aos músculos ativos uma corrente contínua de nutrientes e de oxigênio, de modo que pode ser mantido em um alto rendimento energético. O coração é uma bomba que proporciona um impulso para o fluxo sanguíneo. Ele está localizado na parte centromediana da cavidade torácica, tem aproximadamente 2/3 da sua massa à esquerda média do corpo e sua ação é gerada pela energia química dos alimentos. E o miocárdio é o músculo que compõe e responsável pelas contrações ventriculares. O Ministério da Saúde brasileiro alerta que 34 pessoas morrem por hora de doenças cardiovasculares no país, sendo a hipertensão o principal fator de risco que afeta 1 a cada 4 adultos no Brasil. Nos Estados Unidos, a hipertensão é um dos diagnósticos de maior preocupação da atualidade. O Centro de Prevenção e Controle de Doenças americano estima que 1 entre 3 pessoas é hipertensa, sendo esse o fator primário ou o mais influente nos óbitos dos Estados Unidos. Mais de 30% dos americanos adultos são pré-hipertensos, ou seja, quando a leitura da pressão arterial é mais alta que o normal, mas ainda não atingiu valores classificados como hipertensão. A medicina convencional trata a hipertensão com medicamentos que geralmente se classificam em 3 categorias. Os beta-bloqueadores, que são aqueles medicamentos que diminuem os batimentos cardíacos. Os vasodilatadores, que são aqueles medicamentos que levam a um aumento do calibre dos vasos sanguíneos. E os diuréticos, que são aqueles medicamentos que eliminam a água do organismo. Mas o que realmente leva a uma pessoa a desenvolver hipertensão? E eu falo aqui desenvolver porque, como na chamada do vídeo, a hipertensão não é uma doença, mas ela é uma consequência de um processo metabólico inadequado. E aqui, nesse vídeo, gostaria de abordar 4 motivos pelos quais a hipertensão se desenvolve e que normalmente não são abordados no atendimento clínico. São eles: o hipotireoidismo, a desidratação, a deficiência de magnésio e a deficiência de vitamina D. O hormônio que estimula a atividade da tireoide é a tirotrofina, ou mais comumente conhecido como TSH, que induz a tireoide a secretar o pró-hormônio tiroxina, o T4, e convertê-lo em T3, que é o hormônio ativo do metabolismo, a fim de que o trabalho tireoidiano possa ser realizado de forma adequada. Quando o T4 não é convertido em T3, ocorre como que uma hibernação do hormônio, ou, como também se conhece, o T3 reverso. Isso altera a quantidade calórica que o corpo necessita, mantendo-se em permanente repouso, interferindo no processo da gordura corporal, muitas vezes facilitando o seu aumento. A não conversão do T4 em T3 pode ocorrer por uso de medicamentos, como anticoncepcionais, assim como também o uso de beta-bloqueadores e bloqueadores de cálcio, que, como já vimos, são utilizados no tratamento das doenças cardiovasculares e no controle da pressão arterial. O hipotireoidismo é uma disfunção na glândula da tireoide que se caracteriza pela queda na produção do hormônio T3 e do pró-hormônio T4. O TSH, então, ele age como se fosse um interruptor para que, quando faltarem o T3 e o pró-hormônio T4 no sangue, o TSH se eleva, então, com a iniciativa de normalizar os níveis desses hormônios. No hipotireoidismo, o rendimento cardíaco ele fica reduzido, aumentando assim a resistência periférica, que é a quantidade de força que atua contra o coração conforme ele ejeta o sangue no sistema vascular. Enquanto que o excesso de hormônios tiroidianos é que interfere na ação dos receptores B-adrenérgicos, que são ativados pela adrenalina e desempenham um papel fundamental na fisiologia cardiovascular. A consequência disso será a diminuição contrátil do coração e, por consequência, da sua capacidade de bombear o sangue ao corpo.
Portanto, a deficiência desses hormônios da tireoide vão resultar numa menor tolerância a qualquer tipo de esforço físico. Um outro ponto interessante é que pessoas com hipotireoidismo frequentemente apresentam colesterol elevado, um fator que muitas vezes é analisado de forma inadequada na prática clínica. Isso porque o colesterol é um aliado do coração e não um inimigo, como veremos mais adiante. Um outro problema da perda de saúde cardiovascular, ela está relacionada com a quantidade irrisória de água ingerida pelas pessoas. A água corporal perfaz em torno de 70% da massa de um indivíduo. A água é um nutriente essencial, sendo o principal componente celular e agindo como solvente biológico universal, por estar diretamente ligada a todas as reações metabólicas, agindo na facilitação do transporte nutricional, como lubrificante no sistema articular, na estabilização térmica e realmente é o melhor facilitador metabólico que existe. Uma simples maneira e eficaz mesmo de saber a quantidade de água que cada pessoa precisa consumir durante o dia é multiplicando o seu peso corporal por 0,35. O resultado é a quantidade de água necessária para que o processo metabólico funcione adequadamente. Para uma pessoa de 100 quilos, por exemplo, seriam então 3,5 litros a quantidade adequada. Um consumo muito menor que esse resultado pode prejudicar os processos metabólicos do corpo. A desidratação crônica, então, pode levar a um aumento significativo da pressão arterial, que é consequência do equilíbrio entre o esforço realizado pelo músculo cardíaco para bombear o sangue e da resistência oferecida pelas paredes arteriais. A desidratação leva a uma diminuição do volume do sangue. Por sua vez, causa uma diminuição da pressão do sangue contra as paredes das artérias. É como se a pressão da água na torneira diminuísse, não propondo uma força necessária para molhar as plantas, por exemplo. Ou seja, o sangue chega deficiente aos tecidos do corpo, o que faz com que as células não recebam oxigênio e nutrientes suficientes, não podendo funcionar de maneira correta. Quando não ingerimos uma quantidade suficiente de água, nosso organismo compensa através da retenção de sódio e, ao mesmo tempo que existe uma retenção de sódio, a desidratação vai levar o organismo a fechar alguns dos capilares sanguíneos com acesso aos músculos e à pele. E esse fechamento vai causar o aumento da pressão nas artérias devido ao aumento da resistência periférica. É bom saber também que o seu corpo só consegue metabolizar uma quantidade moderada de água. Se no presente momento você não está acostumado a tomar água, aumente a sua ingestão gradualmente para permitir que o seu corpo se adapte. Tomar água de forma exagerada, muito acima do resultado da equação já mencionada, pode levar a uma sobrecarga renal, a um desequilíbrio do sistema digestivo, além de contribuir negativamente na homeostase do sódio e potássio do corpo. Um outro problema de saúde cardiovascular é a deficiência de magnésio no corpo. O magnésio é um dos 4 minerais mais importantes necessários ao organismo humano. Um adulto normal possui cerca de 24 gramas de magnésio no corpo. E a sua essência, 99% é intracelular. E somente 1% está na corrente sanguínea. E quando no pedido clínico de um hemograma, as deficiências intracelulares do mineral muitas vezes não são diagnosticadas pelo pequeno tamanho da amostra. O papel fisiológico do magnésio é vital, pois atua na duplicação dos ácidos nucleicos, que são aquelas macromoléculas que atuam no armazenamento da transmissão da informação genética e na síntese de proteínas. E quero deixar claro aqui que nenhuma proteína é formada no nosso corpo a partir dos aminoácidos sem a presença adequada do magnésio, o que é realmente fundamental. O magnésio ele é responsável pelo batimento cardíaco
E a sua presença permite então gerar os impulsos elétricos que fazem com que o coração bata no ritmo adequado e de maneira uniforme. No entanto, quando ele está em baixa concentração, ele vai acelerar o processo de envelhecimento e predispor ao estresse inflamatório crônico, aumentando assim o acúmulo de toxinas nas células, o que diretamente está associado ao desenvolvimento das doenças cardiovasculares, como arritmias e hipertensão, que é o nosso estudo aqui. O magnésio é um mineral, ele é essencial para a vida. Ele controla outros 18 minerais e intervém ativamente em mais de 300 funções metabólicas, além de participar de vários processos químicos e diversas ações biológicas. O magnésio participa ativamente da construção celular, da fixação do cálcio no esmalte dos dentes e dos ossos e para o bom funcionamento imunológico. Nada substitui o magnésio na fisiologia humana. Nada se aproxima dele em termos de seu efeito sobre a fisiologia celular. Por isso que sem magnésio suficiente, o corpo vai acumular toxinas, vai acumular resíduos ácidos, vai degenerar rapidamente, envelhecer prematuramente e pode, claro, inclusive vir à falência total, à morte. Portanto, eu quero repetir que um coração saudável gera impulsos elétricos estáveis e previsíveis. E a falta de magnésio vai gerar impulsos elétricos instáveis e produzir ritmos cardíacos anormais. Níveis baixos de magnésio no organismo fazem com que o músculo cardíaco fique muito sensível, levando ao desenvolvimento de várias perturbações rítmicas, como é o caso da taquicardia atrial, a extrasístole, a fibrilação atrial e a hipertensão. O magnésio é fundamental, ele é importante na regulação da permeabilidade dos nervos e das células musculares, por agir na fisiologia das membranas celulares. A suplementação de magnésio por via oral não só diminui a densidade das extrasístoles, mas principalmente resulta na melhora dos sintomas. Assim como ele é indicado para arritmias ventriculares relacionadas com a intoxicação por medicamentos, overdose de antidepressivos, na conversão de taquiarritmias atriais agudas. O magnésio se faz necessário para o chamado transporte ativo com o gasto de energia na repolarização da membrana celular e, por consequência, no funcionamento do coração, o músculo cardíaco. O magnésio também é um importante regulador da função das células cardíacas. Não é aconselhado seu uso em pessoas com histórico de hipotensão extrema ou com insuficiência renal. Aquelas pessoas que fazem hemodiálise, por exemplo. Nenhum medicamento pode substituir o magnésio, como eu falei anteriormente. Ele é indicado, portanto, para a maioria das pessoas com problemas cardiovasculares. O magnésio, em particular, em sua forma de cloreto, é um suplemento que eu recomendo para a prevenção e tratamento de doenças cardiovasculares, devendo sempre ser orientado por um médico ou um especialista na área nutricional ou fisiológica. Outra situação é a falta da vitamina D. A gente tem que entender que os hormônios produzidos pelas glândulas endócrinas, eles vão contribuir para a manutenção do equilíbrio interno e na ativação dos processos biológicos do corpo. O hormônio significa que ele é sintetizado em um órgão, entra no sangue e tem um efeito sobre outro órgão ou sistema. É uma substância química sintetizada por uma glândula hospedeira específica e é secretada para a corrente sanguínea. Eu estou dizendo aqui que a vitamina D é um hormônio sintetizado a partir do colesterol e fundamental para a homeostase de vários outros processos metabólicos, como a manutenção do nível de cálcio no sangue, na reparação do DNA, na secreção e ação da insulina, na síndrome metabólica, nas funções musculares, cardíacas e neurológicas, controlando 10% das funções celulares. A vitamina D é uma verdadeira chave bioquímica
com ampla influência sobre a saúde humana, compreendida hoje como a mais importante e mais potente substância imunomoduladora existente na natureza. Todos nós sabemos que a principal fonte de produção da vitamina D se dá por meio da exposição solar, responsável por 80–90% da vitamina que o corpo metaboliza. E pasmem, mesmo o Brasil sendo um país tropical, onde o sol é predominante, aproximadamente 60–90% dos brasileiros têm deficiência ou insuficiência de vitamina D. A insuficiência ou a deficiência corporal deste hormônio é um potencial fator de risco para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares. Isso porque interfere na ativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona, que é o sistema que regula as funções essenciais do organismo, como manutenção da pressão arterial, o equilíbrio hídrico, o balanço normal de sódio, promovendo assim o processo inadequado da pressão arterial, a hipertensão arterial sistêmica, a hipertrofia do ventrículo esquerdo. É preciso entender que a vitamina D participa do controle das contrações do coração, que são necessárias para bombear o sangue para o corpo, como nós vimos anteriormente, permitindo assim o relaxamento dos vasos sanguíneos e, portanto, atuando na regulação da pressão arterial. A vitamina D tem dificultado a sua metabolização na pele através dos raios solares quando na utilização de medicamentos que reduzem o colesterol, como é o caso das estatinas, como por exemplo a simvastatina, pravastatina, a lovastatina, entre outras. Isso ocorre porque, como vimos, o colesterol é fundamental no processo de ativação da vitamina D, por ser indispensável na bioquímica celular. Portanto, baixar o nível de colesterol no organismo não é uma prática muito saudável, sendo os triglicerídeos os verdadeiros responsáveis pelo desenvolvimento das placas de ateroma nas artérias, a verdadeira causa de doenças inflamatórias crônicas subclínicas, como é o caso do infarto do miocárdio, e os baixos níveis de vitamina D vão promover o endurecimento dos vasos sanguíneos, tornando-os menos flexíveis, interferindo, portanto, no acúmulo desses triglicerídeos e do LDL do padrão B, o LDL oxidado, pois o LDL do padrão A é inofensível. E se você nunca ouviu falar sobre essa diferença, recomendo perguntar ao seu médico por que ele nunca falou para você sobre essa padronização. Talvez por estar ligado muito com o que as indústrias farmacêuticas não querem que você saiba. A rigidez dos vasos sanguíneos geralmente aumenta com o acúmulo da idade, e a pressão arterial tende assim a aumentar com o passar dos anos, levando a mudanças estruturais na aorta arterial, onde a elasticidade se deteriora. E uma certeza é, mesmo com pouca idade, a deficiência prolongada de vitamina D acelera esse processo. Em duas pesquisas, uma feita com 50 mil homens e outra com 32 mil pessoas, num período de 7 a 10 anos, observaram que aqueles que tinham deficiência em vitamina D possuíam 2 vezes mais chances de sofrer um ataque cardíaco do que aquelas que apresentavam a saúde normalizada em relação ao hormônio, o que conclui que a suplementação de vitamina D pode ser considerada a tradução química do sol no organismo humano. E o estoque desse hormônio é altamente fundamental, especialmente no inverno. E é claro, com acompanhamento de um especialista da área médica, nutricional ou fisiológica. Saúde, a maior riqueza da vida.